Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos então meditar na palavra do Senhor. Como o pastor comentou e leu, é uma grande responsabilidade sempre ministrar a palavra de Deus, que é a voz de Deus. Mas também é um grande conforto saber que a autoridade é a autoridade não do pregador, mas a autoridade da palavra que está sendo ministrada a nós. Hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens com o tema Ame a Sua Igreja. Semana passada falamos sobre pertencer. Hoje o nosso tema é acolher. Eu quero te convidar já a abrir a sua Bíblia em Tiago, o livro de Tiago, no capítulo 2. Vamos meditar sobre esse tema, acolher. Tiago 2. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero meditar com você em algumas questões. Há um tempo atrás, eu recebi um anúncio de um evento, um culto que teria uma igreja ontem, e essa igreja receberia um pastor famoso, um pastor celebridade. E esse culto, para participar desse culto, desse evento, era necessário que você comprasse o ingresso. Não era aberto a todos, você tinha que comprar o ingresso. E o curioso que me chama a atenção é que nas opções de compra do ingresso você tinha a possibilidade de comprar um assento geral, talvez ali os piores lugares, né? E você tinha a possibilidade de comprar um assento no setor VIP, na área VIP da igreja. Então VIP, very important people, né? Júlio sabe bem, pessoas muito importantes. Você compraria uma cadeira na área VIP, que era mais cara, inclusive. E esse assunto da área VIP dentro da igreja se tornou uma polêmica ali por volta da virada do ano, né? Final do ano passado, começo desse ano, porque veio à tona essa realidade, que algumas igrejas estavam fazendo setores VIPs para algumas pessoas mais importantes, talvez algumas pessoas mais ricas ou celebridades, e eles davam algumas explicações, mas isso ficou muito mal visto, né, pelas pessoas de um modo geral, sendo que ainda que isso tenha vindo à tona agora, essa não é uma realidade recente da igreja. Há muito tempo, a igreja, ou muitas igrejas, separam alguns lugares para pessoas especiais, pessoas importantes. Talvez você lembre, há algum tempo atrás, quando era muito comum que aqui na plataforma ou no altar tivessem cadeiras reservadas para os pastores ou para a liderança da igreja. Se voltarmos um pouco mais, nós lembramos ali na Idade Média, e nas igrejas existiam lugares reservados para os nobres, para a nobreza, que ficava separada do povo de um modo geral. Mas essa prática é ainda mais antiga. Ela remonta à igreja primitiva, ao começo da igreja. E curiosamente o texto que nós vamos ler hoje fala sobre esse costume, lá desde o começo da igreja. E Tiago, então, o autor da nossa carta, exorta sobre isso. Te convido a ler comigo Tiago 2, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 13, que vai dizer assim, a minha versão é NAA, Nova Almeida Atualizada, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, que diz: Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupas luxuosas, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupa luxuosa, dizendo: você, sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você, fique em pé, ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos, e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês, e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado.
sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém. Até aqui, vamos orar mais uma vez, pedindo novamente a confissão de Deus. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela leitura da Tua Palavra. Obrigado porque nós sabemos que nesse momento, com a simples leitura da Tua Palavra, o Senhor já fala conosco. A Sua voz já pode ser ouvida por nós. Nós pedimos, ó Deus, que os nossos corações permaneçam abertos à Tua voz, que permaneçamos, ó Pai, dispostos a ser confrontados, moldados, transformados por Ti. E pedimos, transforma-nos, conduza-nos nessa noite, Pai, que nós falemos aquilo que vem de Ti, e que o Senhor toque em nossos corações, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então, lemos aqui o texto da carta de Tiago. E o que estava acontecendo nesse contexto? O que estava acontecendo nesse momento? Tiago escreve não para uma igreja específica. Quando nós vemos ali algumas cartas de Paulo, são cartas para igrejas específicas, né? Para Éfeso, para a igreja da Galácia, no caso uma região, ou para a igreja de Filipos. Tiago ele escreve para um conjunto de igrejas. Lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo, ele vai falar que está escrevendo para os irmãos da diáspora. E diáspora significa dispersão, ou seja, crentes, possivelmente judeus convertidos, que estavam espalhados pelo mundo. E Tiago tinha o objetivo que essa carta circulasse entre várias igrejas, por várias igrejas. Esse Tiago, que está escrevendo aqui, não é um dos 12 apóstolos, né, como são mais conhecidos por nós, os 2 Tiagos que faziam parte dos 12 apóstolos. Esse Tiago, possivelmente, é o irmão de Jesus e líder da igreja em Jerusalém. E o que acontece é que ele escuta lá de Jerusalém sobre práticas erradas da igreja. As igrejas espalhadas ao redor do mundo estavam com práticas que não condiziam com a fé cristã, que não eram compatíveis com a palavra de Deus. Então, motivado por isso, Tiago começa a escrever e dizer: olha, a fé de vocês precisa ser colocada em prática. Esse é o grande assunto da carta de Tiago, a prática da fé. Você vai ver lá no capítulo 1, versículo 22, quando ele diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então Tiago está o tempo todo dizendo: o que vocês escutam quando vão aos cultos, quando ouvem a pregação, precisa ser posto em prática. Vocês precisam praticar aquilo, porque se não fizerem, vocês podem estar enganando a vocês mesmos, indo na igreja semanalmente ou diariamente, como era a prática na igreja primitiva, escutando a palavra, até crendo na palavra, mas uma fé que não se transforma em atitude, não se transforma em boas obras. E Tiago começa na carta dele a falar sobre vários assuntos. Nesse ponto, no capítulo 2, ele começa a tratar de um tema que é a parcialidade. Parcialidade. Nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Tiago está dizendo que a fé em Cristo é incompatível com a parcialidade. Olha o que ele diz no versículo 1, vamos ler novamente. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Ou seja, Tiago está preocupado aqui com a veracidade da conversão daqueles irmãos. Será que esses irmãos são cristãos verdadeiros? Eles foram convertidos de fato? Será que a fé que eles têm é uma fé genuína? Por isso Tiago diz: vocês não podem ter fé em Jesus se vocês agem dessa maneira. Se vocês creem verdadeiramente, a fé de vocês precisa levar a agir de uma outra forma. Não é possível existir a fé genuína ao mesmo tempo, essa expressão que ele usa aí, que exista a parcialidade. E o que é essa parcialidade que Tiago diz aqui? Parcialidade, irmãos, é uma palavra do grego
que literalmente vai dizer, não vai significar, né, não receber a face. Isso é a tradução literal da palavra, parcialidade, não receber a face. O que ela significa? É você não acolher alguém, não receber alguém, baseado na aparência dessa pessoa. E não aparência física, mas baseado em algum atributo externo, em algo visível. Ou seja, é aquele preconceito. Sabe, quando a pessoa se apresenta para você e você de antemão já rejeita, de antemão já fica indisposto de acolher, de conversar, de se abrir para aquela pessoa, baseado em algum fator externo que você perceba nela. Isso é a parcialidade que Tiago está dizendo aqui. Discriminar com base em aparências. E aí, para a gente entender um pouco melhor, irmãos, vamos fazer um exercício aqui de imaginação. Hoje a igreja está com bastante gente, graças a Deus por isso. Mas imagina que aí do seu lado tenha uma cadeira vazia. Você está com um lugar vazio, talvez seja o seu caso. E antes, pense numa pessoa que você admira muito. Uma celebridade, alguém famoso, talvez um político, talvez um cantor que você admire, ou se você escuta pregações, um pregador que você admire. E imagina que essa pessoa famosa entre pelas portas da igreja. Ela vem passar uma temporada na região dos lagos e entra aqui na nossa igreja. Você logo percebe que ela entrou junto com a sua assessoria e essa pessoa é conduzida a sentar justamente do seu lado. Essa cadeira vazia que você imaginou que tem aí. Como você se sentiria nesse caso? Será que isso traria uma empolgação para você? Pode ser que você pensasse, olha quem está do meu lado, olha que pessoa ilustre que sentou aqui perto de mim. E talvez você quisesse receber bem essa pessoa, cumprimentar, dar uma boa noite, seja bem-vindo à paz do Senhor, né? E você ficasse ali tratando bem aquela pessoa e pensasse, não, quando o culto terminar, eu vou convidar essa pessoa a descer comigo, a ir lá para a mesa da comunhão, vou tentar conversar um pouco com ela, talvez até pedir uma foto. Você ficaria empolgado, não é verdade? Agora apaga essa imagem aí, vamos pensar em outra situação. Imagina que, novamente, existe uma cadeira vazia ao seu lado, mas que entre pelas portas aqui da igreja um senhor com o cabelo grande, bagunçado, a barba também grande, sem fazer, bagunçada, roupas sujas, rasgadas, mal vestido, um chinelo no pé, e essa pessoa é conduzida a sentar aonde? Justamente do seu lado. Talvez você evite falar com ela, mas ela vira para você e te dá uma boa noite. E quando essa pessoa te dá uma boa noite, você sente o cheiro de álcool vindo da direção dela. Como você se sentiria nessa segunda situação? Isso te incomodaria? Talvez você não quisesse cumprimentar também essa pessoa, ou talvez você pensasse, como o pastor comentou aqui, quando der uns 20 minutinhos eu vou lá beber uma água, talvez eu não volte, ou se eu voltar eu sento em outro lugar. E você ia querer ficar longe daquele irmão. Será que isso aconteceria? Isso é o que Tiago está dizendo aqui como parcialidade. Tratar pessoas de formas diferentes com base na aparência delas, em quem elas aparentam ser. Irmãos, a parcialidade é algo que está em nossos corações. É uma tendência dos nossos corações. Por quê? Por causa do pecado. Desde que o pecado entrou no mundo e desde que o pecado entra em nossos corações, nós somos tendenciosos a tratar pessoas diferentes de formas diferentes. E isso não está só nos nossos corações, está também na nossa cultura. É verdade? Nós vemos isso por aí. Pessoas ilustres recebem um tratamento muito melhor do que os anônimos, aqueles que não são conhecidos. E não era diferente na cultura romana, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. As pessoas eram tratadas de formas diferentes por conta da condição financeira que elas possuíam, por conta dos contatos que elas tinham, se eram amigas, conhecidas de pessoas importantes. As pessoas eram tratadas de formas diferentes, inclusive, ou principalmente, por conta da cidadania romana.
E aí pode ser que você lembre daqueles episódios em que Paulo, lá no livro de Atos, era preso. Isso acontece pelo menos 2 vezes, em Filipos, depois em Jerusalém, e especialmente em Jerusalém acontece algo interessante. Os soldados prendem Paulo e um dá a ordem, o superior dá a ordem para o outro: olha, vamos açoitá-lo, torturá-lo, para ele dizer por que essa confusão toda foi criada. E então Paulo diz assim para eles: olha, vocês têm certeza que vão açoitar um cidadão romano sem que ele passe por um julgamento? E então aqueles soldados descobrem que Paulo era cidadão romano, e eles ficam assustados. O texto diz isso, porque eles estavam a ponto de tratar um cidadão romano de maneira indigna. Se ele não fosse cidadão romano, poderia ser tratado daquele jeito, mas sendo cidadão, não poderia. Ou seja, a parcialidade fazia parte da cultura romana daquela época. E veja como agia a igreja de Cristo, que estava dentro daquele contexto. Versículo 2 vai dizer assim, versículo 2 e 3, acompanhem na sua Bíblia: porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, ou seja, com joias luxuosas, aquele relógio caro, vestindo roupa luxuosa, aquele terno italiano, aquela roupa cara, e entrar também um pobre. A ideia aqui que Paulo está tratando, Paulo está trazendo uma imagem, é que essas 2 pessoas cheguem ao mesmo tempo. Imagine que no mesmo momento chegue um rico, bem vestido, e um pobre, mal vestido. Então ele continua: imagina que esses 2 cheguem e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui num lugar de honra, sente-se aqui nesse lugar especial, nessa área VIP. Ou melhor, e disserem ao pobre: você fica em pé aqui no fundo, fica aqui nesse cantinho. Ou sente-se ali na frente, embaixo, no chão, próximo aos pés das pessoas que estão nas cadeiras. Se vocês fizerem isso, irmãos, no versículo 4 ele diz: será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Ou seja, aquilo que acontecia na cultura romana estava acontecendo também dentro da igreja. Em vez de influenciar a cultura, de certa maneira, algumas igrejas estavam sendo influenciadas por ela. Bem parecido com o que acontece hoje, é verdade? Muitas igrejas são influenciadas pela cultura. Essa parcialidade que existe lá fora começa a acontecer dentro da igreja. A gente vê a cultura do espetáculo, por exemplo, onde algumas pessoas estão em destaque, com holofotes, os ministros de louvor em destaque, enquanto a igreja some, apagada, anônima. A cultura entrando na igreja. E isso acontecia naquela época. Então Tiago questiona: será que vocês não estão fazendo distinção entre vocês mesmos? Será que vocês não estão discriminando uns aos outros, separando vocês mesmos com critérios errados, atribuindo graus de importância diferentes? E por que isso não podia acontecer? Por que Tiago questiona essa discriminação? Porque, irmãos, cada um de nós tem valor diante de Deus unicamente pelo fato de que fomos criados por Ele e de que Ele nos ama. Deus ama a cada um de nós. Por isso que nós cantamos aqui no louvor: logo eu fui amado por Ti. Logo eu, pobre pecador, recebi de graça o amor de Deus. Deus nos ama. E nós fomos criados conforme a imagem e a semelhança dEle. Você foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. O seu irmão foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Independente de quem ele é, independente da sua classe socioeconômica, do tempo de convertido que ele tem, todos nós fomos criados e carregamos em nós a imagem e a semelhança de Deus. E se todos nós carregamos a imagem e a semelhança de Deus, todos nós somos dignos igualmente e temos igual importância. Por isso fazer essa distinção é tão problemático, e por isso Tiago destaca esse ponto. E ele diz mais: além de fazer distinção, vocês estão julgando, se colocando como juízes por motivos errados.
Em outra versão diz, por motivos perversos. E o principal motivo que leva alguém a fazer distinção entre ricos e pobres, ou qualquer outra característica, é o apego à glória humana, o apego às aparências. E nesse ponto, irmãos, é interessante a gente voltar ali no versículo 1. Você fechou sua Bíblia, eu quero te convidar a deixar sua Bíblia aberta, porque a gente vai observar o nosso texto. Ou olha o seu boletim, também tem um texto. E ele vai dizer assim, no versículo 1 novamente: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E ele faz um destaque aí. O que ele diz? O Senhor da glória, ou nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Agora, por que Tiago destaca esse aspecto de Cristo? Ele é glorioso, ou ele é o Senhor da glória? Porque nesse ponto, quando nós chegamos aqui no versículo 4, nós vemos que a glória que realmente importa, ou deve importar para nós, não é a glória humana, não é a glória dos homens, não é a glória que o mundo exalta, porque essa pessoa é ilustre, porque essa pessoa tem muitos recursos, ou porque essa pessoa tem muitos seguidores nas redes sociais. A glória que importa para nós é a glória do nosso Senhor, a glória de Jesus Cristo. É Ele que deve ser exaltado, é Ele que deve ser adorado, é para Ele que nós devemos olhar para Cristo. Ele é o nosso Senhor glorioso. E quando nós olhamos e contemplamos a glória de Cristo, as glórias desse mundo não nos encantam mais, não enchem mais os nossos olhos, porque só Cristo importa, só Deus importa para nós. E quando olhamos para Ele, o que nós vemos é um Cristo, é um Deus que age de forma muito distinta da forma como o mundo age. É isso que ele diz no versículo 5. Vejam: escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Deus não escolheu os que para o mundo são pobres. É interessante ver aqui que o nosso Deus, Ele é um Deus que escolhe. Nosso Deus é um Deus que elege. É isso que o texto diz aí: Deus escolheu alguns para serem ricos em fé. Deus elege aqueles que serão ricos em fé. E como que Deus faz isso? Será que quando Deus escolhe as pessoas mais importantes para o mundo? Será que Deus é alguém que está formando um grupinho de pessoas especiais, e Ele olha para aquela pessoa e diz: não, você é uma pessoa ilustre, você é um presidente de uma nação, ou você é uma pessoa muito rica, então vem cá, deixa eu escolher você para fazer parte do meu grupo? É assim que Deus age? Nós vemos pessoas ilustres todas tendo fé? Não. Tiago vai dizer que Deus não escolhe apenas os ricos, Deus não escolhe apenas as pessoas ilustres, Deus não escolhe apenas as pessoas cultas desse mundo, Deus escolhe também os pobres, Deus escolhe também os desprezados desse mundo, aqueles que o mundo não valoriza, aqueles que para o mundo não tem nenhuma importância, nenhum valor. Deus escolhe a esses, e Deus escolhe também os pobres para torná-los ricos em fé e herdeiros. Então, se você, meu irmão, foi alcançado por Cristo, e se você tem fé verdadeira no nosso Senhor Jesus Cristo, você é herdeiro. Isso não é uma mensagem de autoajuda. Você é herdeiro, é o que o texto diz. E você não é herdeiro de uma fortuna terrena que vai acabar com o fim da sua vida, ou que vai acabar com o tempo. Mas você é herdeiro daquilo que realmente importa. Você é herdeiro do reino de Deus. Você é herdeiro da glória eterna. E isso só acontece, irmão. Você só pode ser herdeiro do reino de Deus porque um dia Deus derramou o amor dele sobre você. Porque um dia Deus olhou para você, Deus te viu, mesmo sendo desprezado, mesmo sendo rejeitado pelo mundo, e Deus te amou. Ele derramou sobre você a sua graça, Ele derramou sobre você o seu favor,
o seu perdão, e Ele te trouxe para o teu reino. Ele trouxe você para a sua família, de modo que hoje você pode ser chamado filho de Deus. Se de fato você crê em Cristo e tem a Ele como seu Senhor e Salvador. Ele não te escolheu por qualquer mérito que você tenha. Não te escolheu por algo que você tenha feito no passado, ou por algo que você possa fazer no futuro. Deus te escolheu unicamente porque Ele te amou. Te amou de forma incondicional. Independente do que você tenha feito, Ele escolhe você, Ele escolhe tantos outros, porque Ele é amor. Porque Deus é amor. E Ele derrama sobre nós o seu amor. Ele derrama sobre nós a sua graça. E Ele nos traz para o seu reino. Ou seja, Deus ama pessoas de todas as condições, de diversas formas. Deus ama pobres, ricos. Deus ama aqueles que são ilustres e aqueles que não são. Deus traz cada um deles para o seu reino. E nesse reino, irmãos, não existe parcialidade. Não existem os padrões desse mundo. Nada vale. Quando nós chegarmos nos céus, quando nós chegarmos na glória eterna, lá nós não vamos encontrar uma área VIP. Às vezes a gente tem essa ideia de que quando chegarmos no céu, vai ter aquela zona sul, não é verdade? Com as mansões, onde as pessoas que foram ótimos crentes ficarão, e terão também aquela zona mais distante do trono de Deus, umas kitnets ali, os casebres, para aquelas pessoas talvez que se converteram no final da vida, mas passaram a vida inteira longe de Deus. Às vezes a gente tem essa ideia de que vão haver lugares especiais para pessoas especiais no céu, mas isso não é verdade, porque não existe parcialidade em Deus. Quando estivermos diante do Senhor, só haverão dois tipos de pessoas: aqueles para quem Deus dirá, apartai-vos de mim, e aqueles para quem Deus dirá, sejam bem-vindos, benditos de meu Pai. E esses que são bem-vindos no reino, esses a quem Deus amou, para quem Deus derramou a sua graça, sobre quem Deus derramou a sua graça, todos nós estaremos juntos, unidos, adorando ao nosso Senhor e vivendo na sua glória eternamente. Lá não haverá distinção. Aquele que foi importante nesse mundo não será mais importante na glória celestial. E aquele que foi desprezado nesse mundo não será mais desprezado na glória celestial, porque lá importará apenas a glória de Deus. Lá só haverá um sol brilhando, só haverá um destaque, e esse destaque será o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Não haverá parcialidade. E nós, diante desse Deus que ama incondicionalmente, independente de quem somos chamados a fazer o mesmo, a também amar incondicionalmente os nossos irmãos. Mas Tiago, quando olha para as igrejas, ele tem uma notícia ruim, uma surpresa ruim. Por isso ele diz no versículo 6, em tom de lamento, veja: no entanto, ou seja, tendo esse Deus que escolhe pobres para torná-los herdeiros do reino, no entanto, vocês desprezam os pobres. E ele continua: por acaso não são os ricos que oprimem vocês, e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Tiago está dizendo: olha, tendo um Deus que não entrega a parcialidade, vocês vivem essa parcialidade e fazem pior, porque vocês honram aqueles que oprimem vocês. Se nós avançarmos, não precisamos ler o texto, mas se você quiser conferir depois, lá no capítulo 5, no começo do capítulo 5, Tiago vai dizendo como que os ricos daquela época oprimiam os pobres. Eles seguravam o salário, atrasavam o salário dos pobres, eles não pagavam como deveriam, eles, no texto aqui diz, levavam os pobres aos tribunais para talvez ganhar alguma causa em cima deles, de modo que os ricos ficavam cada vez mais fartos, e aqueles que não tinham, aqueles que eram pobres, que não tinham recursos, passavam cada vez mais
necessidades, semelhante também ao que acontece hoje em dia. O Tiago está dizendo: vocês estão preferindo aqueles que oprimem vocês e desprezando aqueles que carecem de misericórdia. E aqui é importante a gente ter atenção, irmãos, porque Tiago não está fazendo uma teologia anti-riqueza, como pode dar a entender quando a gente lê o texto. Os ricos são maus e os pobres são bons. Não é isso que Tiago está dizendo. Tiago está falando, ele está mostrando aqui, expondo, denunciando a incoerência da atitude daqueles irmãos, a incoerência de mostrar parcialidade por uns em detrimento de outros. E aquela atitude, Tiago está mostrando, era oposta à atitude de Deus, porque Deus sempre acolheu os necessitados, sempre acolheu os desprezados. O pastor falou ainda há pouco sobre a leitura anual. Se você está fazendo essa leitura anual, você vai ver que em diversos momentos, especialmente naquele período em que Deus dá a lei ao povo no Sinai, Deus se preocupa em colocar na lei o cuidado com os estrangeiros, o cuidado com os órfãos, o cuidado com as viúvas. E o próprio Deus é descrito na Bíblia como um Deus que cuida dos desprezados. Deuteronômio 10, 18, você pode ver isso. Salmo 68, 5 diz que Ele é o pai de órfãos e o juiz de viúvas. Ele é aquele que cuida dos desprezados. E o próprio Jesus, lá em Lucas 14, 18, vai dizer sobre si mesmo que Ele é aquele que cumpre a profecia de Isaías, quando ele diz: o Senhor, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, e Ele me enviou para proclamar boas novas aos pobres, libertação aos oprimidos. Ou seja, Deus é um Deus que cuida daqueles que são desprezados por esse mundo. Em Deus não existe preferência, em Deus não existe parcialidade, Ele cuida de todos, e por isso o desprezo é tão inconcebível para nós. O desprezo, irmãos, por qualquer motivo. Tiago está falando aqui da pobreza e da riqueza, mas é possível que nós desprezemos os nossos irmãos com base na idade. Talvez uma pessoa mais nova veja uma pessoa mais velha e diga: não tenho muito assunto com ela, então não vou me aproximar tanto. Deixa que outras pessoas se aproximem. Ou o contrário, talvez exista essa discriminação com base em opinião. Alguém pode dizer: eu penso diferente desse irmão, então não vou me aproximar muito dele porque ele vai falar alguma coisa que eu não gosto, eu vou discordar. Também é uma forma de desprezo. Ou com base em personalidade: esse irmão é tão, eu acho ele tão antipático, eu acho esse irmão tão distante, tão estranho, então vou deixar ele um pouco para lá, não vou me aproximar tanto. Tudo isso são formas de discriminar, são formas de desprezar. E Tiago está dizendo que em vez do desprezo, os cristãos deveriam agir com base em dois princípios. E é assim que ele termina o texto, a partir do versículo 8. Versículo 8 ele vai falar assim: se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Irmãos, o mundo possui uma lei, um modo de agir, um princípio. E a lei do mundo é a lei da parcialidade. Mas nós possuímos uma lei diferente. E Tiago chama essa lei diferente de lei do reino. Essa lei do reino é aquela lei que aparece na Bíblia lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18, que ele transcreve aqui para nós: ame o seu próximo como a ti mesmo. Quem vai repetir essa lei muitos anos depois? O próprio Jesus. Quando ele é questionado como se resume a lei, quais são os maiores mandamentos, e ele diz: os maiores mandamentos são dois: ame ao seu Deus sobre todas as coisas e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Nisso se resumem, Jesus disse, a lei dos profetas. Mateus 22, 39. Ou seja, Tiago está dizendo que quando nós entramos no reino, quando nós começamos a ser parte da igreja, nós precisamos ser regidos por uma lógica diferente, por uma lei diferente. E essa lei é o amor, é a lei do amor, o amor a Deus e o amor ao próximo. Ou seja, Tiago está dizendo: irmãos, vocês só precisam fazer uma coisa, vocês só precisam amar
o seu próximo. É apenas uma coisa. Você não precisa decorar muita coisa para fazer, apenas ame o seu próximo. É curioso que quando Jesus fala sobre isso em Lucas, um mestre da lei, e o texto diz que ele tentava se justificar, pergunta: mas quem é o meu próximo? Quem é esse meu próximo que eu deveria amar? O texto diz que ele tentava se justificar porque provavelmente ele não amava o seu próximo. Então quem é? E Jesus conta uma parábola. Qual parábola Jesus conta ali? A parábola do bom samaritano, onde ele diz: imagine um homem que foi cercado por ladrões, foi açoitado, espancado e colocado no chão a ponto de morrer. Então no caminho passa um sacerdote, ignora aquele homem. Passa um levita, ignora aquele homem. Então depois passa um samaritano, e esse samaritano enxerga aquele homem, se aproxima dele, cuida das suas feridas, leva para uma hospedagem, paga a hospedagem para que ele seja bem tratado, curado. Então Jesus pergunta no final: quem foi o próximo daquele homem? E é respondido: quem agiu com misericórdia. Jesus conclui então: portanto vá e faça o mesmo. Haja com misericórdia. Haja com misericórdia com quem? Para com todos, independente de quem seja essa pessoa. Você não sabe, irmãos, quem naquele dia que você entrar aqui na igreja vai precisar de você. Você não sabe qual pessoa estará precisando de um abraço, qual pessoa estará precisando de um sorriso seu, qual pessoa estará precisando que você a cumprimente, que você a escute por alguns minutos que seja, que você ore por ela. Você nunca sabe quem precisará da sua misericórdia. Mas quando nós, como igreja, tratamos a todos com misericórdia, nós podemos garantir que nós, cada um de nós, será acolhido por alguém, será acolhido pelo corpo, será acolhido pela igreja. É por isso que sempre que você chegar aqui e entrar nessas portas, trate o seu irmão com cordialidade, trate o seu irmão com acolhimento, com misericórdia, sorria para o seu irmão, escute o seu irmão, ore por aqueles que precisam de oração. Tudo isso é acolher, tudo isso é amparar, tudo isso é tratar com misericórdia. Veja, o sacerdote da parábola, o levita da parábola, possivelmente tinham os motivos deles para não parar. Possivelmente estavam indo para o culto, estavam indo para o ensaio de louvor, e podiam dizer: não tenho tempo, não posso parar. Mas Jesus mostra que o mais importante até mesmo que os nossos compromissos, é agir com misericórdia para com os nossos irmãos, é acolher os nossos irmãos. Até porque, irmãos, essa lei do reino, essa lei do amor, precisa ser seguida por completo. Então Tiago continua o nosso texto, no versículo 9, dizendo assim: se no entanto vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometa adultério, também ordenou: não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Então, se ainda não estava claro para os leitores, aqui Tiago deixa bem claro, não é verdade? Quem comete parcialidade, comete pecado. Se vocês tratam as pessoas com parcialidade, vocês cometem pecado. E isso não é cabível, não é aceitável no meio de vocês. E não é um pecado menos importante do que os outros. É um pecado tão grave quanto os outros. Porque ele vai dizer que quando você descumpre um único ponto da lei, você descumpre toda ela. Ele traz depois a explicação: se você disser: eu não cometo adultério, mas mata, você está descumprindo a lei da mesma forma. E é curioso que Tiago ele traz o mandamento do não matarás. Ele não poderia trazer aqui a própria parcialidade? Veja como é que ficaria o argumento. Se você não adultera, mas trata o seu irmão com parcialidade, você descumpre a lei. Não ficaria aparentemente mais
dentro do que Tiago está dizendo, por que ele traz esse mandamento do não matarás? A gente precisa lembrar do Sermão do Monte. Quando Jesus está falando sobre a lei e a tradição dos fariseus, e ele diz: vocês escutaram, vocês ouviram, não mate. Cita esse versículo lá em Mateus 5, 21 e 22. E Jesus comenta: eu, porém, digo a vocês, se vocês insultarem o seu irmão, se vocês o chamarem de louco, se vocês sentirem ódio por ele, vocês já estão descumprindo esse mandamento no coração de vocês. O não matarás vai muito além de simplesmente cometer um crime, ou de somente cometer um crime de homicídio. O não matarás é descumprido quando você mata um irmão no seu coração, quando você o despreza, quando você prefere que ele não estivesse ali, como o caso daquele homem bêbado que entra na igreja, que em muitos casos alguém poderia pensar: era melhor que ele não tivesse sentado aqui do meu lado, era melhor que ele não estivesse aqui. Nós matamos no nosso coração quando não perdoamos, quando guardamos um rancor, um ódio por alguém, descumprimos esse mandamento. Estamos, de fato, Tiago diz, descumprindo toda a lei. E precisamos entender que um dia prestaremos contas a Deus por isso. E assim, ele traz o segundo princípio. E conclui o nosso texto, no versículo 12 e 13, quando ele diz: assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. E ele termina dizendo: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então falem e vivam como pessoas que serão julgadas. Ou seja, a nossa vida, esse é o segundo princípio, a nossa vida precisa ser vivida levando em consideração que um dia nós estaremos diante de Deus. E tudo que nós fazemos aqui será levado em conta. E é assim que o pregador em Eclesiastes termina o seu livro. Ele vai dizer: olha, jovens, lá em Eclesiastes 11, versículo 9, alegrem-se, jovens, na sua juventude, façam o que vocês quiserem, vá até onde os olhos de vocês enxergarem, aproveitem o tempo da juventude, mas lembre-se que um dia você irá prestar contas de tudo que você fizer a Deus. Então alegre-se, aproveite esse tempo, mas nunca perca de vista que um dia você estará diante de Deus. Assim, irmãos, cada um de nós, quando estamos aqui na igreja, quando lidamos com o nosso irmão, precisamos levar isso em conta. Um dia estaremos diante de Deus, precisaremos prestar contas a Ele, e nós seremos julgados, o texto diz, pela lei da liberdade. Tiago já tinha falado sobre isso lá no capítulo 1, versículo 25, e provavelmente o que ele quer dizer aqui é que essa lei do reino nos liberta das prisões desse mundo, dos padrões desse mundo e dos padrões do pecado. Se nós estamos debaixo da lei do reino, os padrões que esse mundo possui, irmãos, não tem mais influência, ou não podem ter mais influência sobre nós. Nós já fomos libertados deles. Agora, como povo de Deus, nós agimos de outra forma. Nós agimos com base no amor, e não mais com base no pecado. Nós agimos com base na misericórdia. E é dessa maneira que Tiago conclui com um alerta e com uma promessa, no versículo 13. O alerta está no começo do versículo, quando ele diz: o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. O que ele está dizendo é: uma vida onde a gente não trata os nossos irmãos com misericórdia é uma vida que possuirá uma consequência no juízo. O juízo será sem misericórdia. E perceba, Tiago não está aqui trazendo uma ideia de simples vingança. Olha, se você não for misericordioso, Deus vai olhar para você e dizer: você não foi misericordioso, então também não vou ter misericórdia por você. Não é simplesmente uma vingança, mas uma consequência daquilo que nós estamos fazendo como algo que aponta para a fé que nós temos. Lembra lá do primeiro versículo? Vocês não podem ter fé em Jesus Cristo se tratam os seus irmãos com parcialidade. O que ele está dizendo? A misericórdia, tratar o meu irmão com misericórdia, aponta ou significa
que eu tenho uma fé verdadeira. Ou se eu não trato meu irmão com misericórdia, isso aponta para o fato de que a minha fé não é verdadeira. E se a minha fé não é verdadeira, isso pode significar que eu estou caminhando para a condenação. Porque eu preciso ter fé para agradar a Deus, como diz Hebreus. Ao mesmo tempo, se a minha vida é uma vida onde eu expresso misericórdia, onde eu vivo a misericórdia, eu estou caminhando em uma outra direção. E se nós tivermos aqui o alerta, nós temos também a promessa. E a frase com que Tiago conclui esse texto é: a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Onde existe misericórdia, não existe condenação. Agora, que misericórdia é essa? É a misericórdia que um dia nos alcançou. A misericórdia que um dia foi derramada sobre nós. Logo nós, pecadores. Logo nós, perdidos. Logo nós, fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Nós fomos alcançados pela graça de Deus. Nós não merecíamos, mas o amor de Deus nos alcançou. E Romanos, capítulo 5, versículos 5 a 8, Paulo vai dizer que o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito. Foi derramado, foi jorrado em nosso coração por meio do Espírito. Quando Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, não merecedores, e recebemos então a misericórdia de Deus. E agora, esse amor e essa misericórdia que inundou os nossos corações precisa transbordar para o meu irmão, transbordar para quem está do meu lado, transbordar para todas as pessoas à minha volta. Dessa maneira, também em Romanos, capítulo 15, versículo 7, Paulo vai dizer: assim como Jesus amou vocês, acolheu vocês, esse é o verbo que está lá, assim como o Senhor acolheu vocês, acolham também uns aos outros. Acolham uns aos outros, para a glória de Deus. Ou seja, a igreja é uma comunidade de acolhidos que são também acolhedores. Uma comunidade de pessoas que receberam misericórdia e que expressam misericórdia. Por isso, irmãos, que na nossa igreja nós não temos área VIP. Nós não temos lugares para pessoas especiais. Mas nós temos, sim, pessoas VIPs. Talvez você pense, mas como assim, Guilherme? Você vai contradizer tudo que você disse até agora? Nós temos pessoas VIPs. Mas essas pessoas não são pessoas específicas da igreja, como o pastor, ou a liderança, ou os membros da diretoria. Para nós, todas as pessoas são VIPs. Todas as pessoas são muito importantes. E se você talvez não compreendeu bem o que falamos até aqui, preste atenção nessa frase. Ela resume a nossa pregação nessa noite. Uma igreja acolhedora é aquela que considera, então, todas as pessoas como muito importantes. Se nós queremos ser uma igreja acolhedora, precisamos considerar cada pessoa que entra por essas portas como muito importantes. Precisamos considerar muito importante a celebridade que você pensou lá atrás, caso ela entre por essas portas. Nós precisamos considerar muito importante também o pobre, bêbado, de roupas sujas, que entrar por essas portas. Consideramos muito importante aquele médico com salário altíssimo que entre por essas portas, mas também consideramos muito importante o catador de papelão que entra por essas portas e que luta todos os meses para ter um pão na sua mesa. Consideramos muito importante aquela pessoa que foi nascida e criada na igreja, que é um crente exemplar, por assim dizer. Nós consideramos também muito importante aquela pessoa que chega na igreja lutando contra as drogas, aquela pessoa que chega na igreja vinda da prostituição,
que luta contra impulsos homossexuais, que vem do contexto do tráfico. Consideramos também essas pessoas muito importantes. Para nós, todos são muito importantes. Por isso eu repito, uma igreja acolhedora é aquela que considera todas as pessoas como muito importantes. Nenhuma pessoa, irmãos, deveria entrar na nossa igreja e sair dela sem ser de fato acolhida, ou sem se sentir de fato acolhida, amparada, abraçada, mesmo que ela entre suja, mesmo que ela entre mal vestida, como o Tiago diz aqui no texto, ela precisa ser acolhida por nós. Esse lugar precisa ser um lugar de acolhimento, porque esse lugar é um lugar de pessoas que foram acolhidas por Deus, que foram amparadas, abraçadas por Deus. Nós, pecadores, recebemos a misericórdia do Senhor. E talvez alguém diga, mas já tem quem faça isso, já tem alguns irmãos que acolhem os demais. Veja, esse chamado é para cada um de nós, para todos aqueles que receberam a graça de Deus. Talvez alguém diga, mas eu tenho vergonha, eu sou tímido de ir até o irmão e me aproximar. Irmãos, o bem do nosso próximo precisa superar a nossa preocupação com o que vão pensar de nós, com a forma como vão nos criticar. Nós precisamos querer, como João Batista disse, que nós diminuamos para que o nosso Senhor cresça. E se você escuta essas coisas nessa noite e pensa, eu gostaria de ser mais acolhedor, de me envolver mais com o acolhimento na igreja, o que eu poderia fazer? E aqui vão algumas dicas, então. Primeiro, peça para Deus revelar a você, peça em oração para Deus revelar a você, se no seu coração não existe algum tipo de preconceito, algum tipo de orgulho por alguma questão específica. E se Deus revelar a você que existe alguma resistência, alguma barreira em relação a algum irmão, peça a Deus para que Ele tire essa barreira. Como nós cantamos aqui, não existem mais barreiras em meu ser. Esse é o nosso objetivo. Segundo, busque, e aqui é algo mais prático para o dia a dia da nossa igreja, busque se aproximar de algum irmão com quem você não tem muito contato. Esse é um exercício de acolhimento. Sabe aquele irmão que você não fala muito, que vocês quase não se cumprimentam na igreja? Busque se aproximar desse irmão, escutá-lo, orar por ele, acolhê-lo. Quem sabe ele não precise ser escutado por você, ser acolhido por você. Uma terceira dica: nos cultos, quando você perceber pessoas entrando por essas portas, especialmente visitantes, observe se eles não estão sozinhos e isolados. O livro que nós usamos para embasar essa série de mensagens diz que uma pessoa sozinha na igreja é uma emergência. Sempre que houver uma pessoa sozinha na igreja, é uma emergência. Nós temos que ir lá e amparar e acolher aquela pessoa, porque algo está acontecendo de modo que aquela pessoa não está sendo acolhida. Então, se mobilize, vá até ela, escute, acolha, ampare, abrace, olhe para aqueles que estão sozinhos. Os seus amigos podem esperar, o seu grupo de conhecidos pode esperar, mas aquele irmão que está sozinho na igreja não pode deixar de ser acolhido. Por fim, uma última dica: considere fazer parte de ministérios de hospitalidade na igreja. Talvez o ministério da introdução, a irmã Cláudia comenta que precisa de pessoas no ministério da introdução, ministério de visitação, o ministério de ação social, ministério de acolhimento, onde você pode se envolver de modo que a nossa igreja seja mais acolhedora. E ore sempre, irmãos, para que aqui, no nosso meio, o amor de Deus, a misericórdia de Deus se manifeste para cada um de nós e em cada um de nós. Amém? Feche seus olhos, vamos orar a esse respeito. Como nós comentamos, de pedirmos a Deus em oração, avalie o seu coração nesse momento. Veja se existe alguma barreira, alguma resistência para acolher algum irmão, para receber aqueles que chegam a esse lugar, para amar algum irmão que você já conheça, mas que você tem alguma resistência. Peça para Deus tirar isso do seu coração. Vamos orar juntos nesse momento.
Nosso Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, porque por meio da Sua palavra o Senhor fala conosco, inclusive quando nos exorta, inclusive quando expõe nossos pecados, quando expõe as nossas dificuldades. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos lavados e transformados pela Tua palavra. Nós queremos nesse momento, Pai, pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que desprezamos algum irmão, por todas as vezes que não acolhemos algum irmão que precisava de nós naquele momento, por todas as vezes que deixamos algum irmão de lado, não dando atenção a ele, ou até mesmo propositalmente se afastando dele. Perdoa-nos, Pai. Nós queremos manifestar o Seu amor, nós queremos manifestar uns aos outros a Sua misericórdia, a Sua graça. Por isso nós pedimos, Senhor, que a forma como o Senhor nos acolheu e a forma como o Senhor nos amou esteja sempre diante dos nossos olhos, que nós tenhamos sempre essa compreensão, essa percepção clara do Seu amor, para que saibamos que fomos amados por Ti e que dessa forma também amemos uns aos outros, amemos aos nossos irmãos. Pedimos, Deus, que a nossa comunidade, que a nossa igreja seja de fato um lugar de acolhimento, um lugar onde o Teu amor se manifesta, seja na salvação dos perdidos, seja no amparo daqueles que chegam nesse lugar por cada um de nós. Que a Sua graça permaneça fluindo em nosso meio, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, Pai. Amém.